Mais do que uma simples ajuda, a doação de leite humano representa um gesto de amor. Só no ano passado, o Banco de Leite Humano contabilizou cerca de 4.000 litros de leite, beneficiando centenas de bebês. Uma ação de solidariedade que favorece não só as crianças que precisam, mas também aflora o espírito materno dessas mães. Para conversar um pouco com a gente e saber mais sobre o programa do Instituto Fernandes Figueira, o chefe responsável, o Dr. Fran Resnovac. Olá, doutor, tudo bom? Prazer recebê-lo. Tudo bom, é um prazer falar contigo e com seus ouvintes. Obrigada. Bom, no caso eu gostaria de saber como é o critério da escolha das mães doadoras do leite. Elas precisam se inscrever em algum programa, um processo seletivo? Não, na verdade, as mulheres que estão amamentando, 2 a 10% delas, em verdade, produzem leite em uma quantidade superior ao que os seus filhos demandam. Dessa forma, quando elas vão a um profissional de saúde, esse profissional de saúde diz a ela que ela deve drenar esse excedente para ter saúde na sua glândula mamária e, normalmente, então, ela é encaminhada por produzir leite em excesso ao banco de leite. Desta forma, nós vamos fazer uma anamnese, uma série de exames e vamos classificá-la como doadora apta ou não. Normalmente, a maioria das mulheres são aptas e todas as mulheres que estão amamentando podem ser doadoras. Mas para aqueles 2 a 10% que eu lhe falei, elas normalmente precisam drenar esse excedente como forma de terapia para manter a sua própria lactação. Então, quando elas iam sacar esse leite e descartar, elas então se comunicam com o banco de leite através do telefone 08.000 26 88 77 e nós a inscrevemos no processo, fazemos todos esses exames e, se ela não está utilizando medicamentos que passem pelo leite que são deletérios para a criança, se ela não é uma mulher desnutrida e se ela não tem nenhuma doença infecto-contagiosa, então, naturalmente, ela se torna doadora de leite humano. Entendi. E no caso dos bebês que recebem esse leite, há um critério a ser seguido também? Sim. No caso das crianças, existem critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, de modo que a gente, infelizmente, não tem leite para atender a todas as crianças internadas na UTI neonatal. De forma prática, hoje a gente está conseguindo fazer isso em 100% das crianças internadas no nosso hospital. Mas para o estado do Rio de Janeiro, eu diria que nós conseguimos fornecer leite para 70% ou 80% das crianças internadas nas UTIs neonatais, sabendo que o Rio de Janeiro tem 18 bancos de leite que todos fazem o mesmo procedimento que nós fazemos lá no Fernandes Figueira. Ou seja, nós coletamos leite dessa comunidade e, no nosso caso específico, o Corpo de Bombeiros Militares nos ajuda. Eles vão à casa das doadoras, que foram cadastradas e selecionadas, como lhe falei, e a partir daí nós buscamos o leite que elas coletam durante uma semana. Nós dividimos a cidade do Rio de Janeiro em 5 partes, de modo que um dia da semana nós vamos para cada uma dessas regiões, que nós chamamos de rota, e através dessa rota nós transportamos o leite que ela estocou durante a semana anterior para o Fernandes Figueira. Trocamos com ela então o frasco vazio pelo frasco cheio. Esse leite é transportado em caixas isotérmicas, onde nós colocamos gelox na parte de baixo, o leite e gelox na parte de cima, com um termômetro para controlar a temperatura. De modo que o leite que sai da casa da doadora, ele chega ao Fernandes Figueira congelado e aí ele vai ser selecionado, classificado, pasteurizado, controlado de novo a qualidade e aí distribuído para os recém-nascidos prematuros. Entendi. Bom, a nossa equipe acompanhou o processo de doação na casa de uma mãe. Perfeito. E a gente vai ver o VT. Os bombeiros amigos do peito realizam semanalmente a coleta de leite materno no Rio de Janeiro. Uma equipe composta por um motorista e uma enfermeira vão às casas das doadoras e buscam o leite que é armazenado. Uma parceria que dura há mais de 10 anos com o Instituto Fernandes Figueira. A coleta é feita semanalmente, com uma rota pré-determinada, de segunda a sexta-feira, né? Segunda-feira é um bairro, terça, quarta, quinta, sexta-feira cada um tem um bairro no seu dia já pré-determinado. Dura em torno de 10, 15 minutos.
A enfermeira Rosimara explica como o leite pode ser armazenado pela mamãe de primeira viagem e o sargento Teixeira explica também o processo de coleta. Nós pedimos para as mães que estão interessadas em doar que ela armazene o leite em vidros de Nescafé ou maionese com tampa plástica, que ela, conseguindo o vidro, que ela deixe esse vidro, esterilize durante 20 minutos, deixe secar naturalmente, ela não pode passar papel toalha nem pano de prato, vai deixar secar naturalmente. E se ela tiver cabelo comprido, cabelo grande, ela prenda o cabelo, faça a higiene normal, né, das mãos, da mama, evitar falar durante o tempo que estiver retirando e vai colocando dentro do vidrinho. Mas dependendo da necessidade e se a mãe tiver alguma dúvida, nós ficamos o tempo necessário a fim de solucionar o problema para essa mãe. Antes de Juliana Oliveira ser mãe, ela fazia parte da equipe de Amigos do Peito e agora, com a vinda da pequena Joyce, sabe como ninguém a importância de doar o leite materno. Eu sempre reservo um tempinho para estar tirando leite, porque eu sei da importância que mesmo que saia uma gota, eu sei que isso pode salvar uma vida. Realmente, no começo é um pouco difícil, até a adaptação, primeiro filho, né? Mas depois se torna uma coisa prazerosa, né? Você tira o leite, só o fato de você pensar que não precisa esterilizar nada, você simplesmente coloca ao seio a amostra e dá o peito, né? Já está pronto, a gente sabe que tem anticorpos ali, que as propriedades do leite são importantíssimas para a criança e é prazeroso. Eu tenho prazer. Você acha que doar leite é um ato de amor? Ah, sim. Não só para minha filha, eu sempre falo, toda vez que eu estou tirando leite, ela está do meu lado, eu falo que eu estou tirando leite para ela e estou tirando leite para outras crianças, que vão ser todos os irmãozinhos dela, né? Então, doutor, por que tem um envolvimento do Corpo de Bombeiros? Essa é uma história curiosa e, na verdade, ela começou em Brasília, quando um coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal tinha o seu neto que precisava receber leite humano. E ele foi não fardado ao banco de leite, solicitou a doação, foi muito bem atendido, tratou do seu neto. Quando a criança já não tinha mais nenhum problema, ele voltou a esse banco de leite fardado, se apresentou oficialmente e disse: eu gostaria de contribuir de alguma forma com esse banco de leite. E a chefe do banco de leite naquela época, Sônia Salviano, disse a ele o seguinte: coronel, então o senhor poderia fornecer um soldado para dirigir o carro aqui do hospital, porque a gente está sem motorista? E aí começou a parceria bombeiros, bancos de leite. O segundo estado no Brasil que incorporou essa filosofia foi o Rio de Janeiro, aí já num processo bem mais amplo, onde nós montamos uma central com o 0800, hoje 08000, lá no Fernandes Figueira, onde ficam 3 militares trabalhando o tempo todo, atendendo a toda a população, dando respostas a todos os questionamentos da população sobre aleitamento materno, sobre instalação de novos bancos de leite, sobre drogas e aleitamento, todas as questões que a população deseja saber, se dirige ao 0800. Obviamente que algumas perguntas mais técnicas, esses bombeiros transferem para os especialistas do Fernandes Figueira, que vão então telefonar para essas pessoas e responder aquela dúvida técnica que elas têm. Bom, doutor, nós vamos dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre o banco de leite humano. Não saia daí. Voltamos com o nosso segundo bloco sobre o banco de leite humano. No caso, doutor, o Banco de Leite Humano aqui do Rio de Janeiro, ele completou 60 anos recentemente e é o mais antigo do Brasil, não é isso? Como fazer para divulgar mais esse programa? Exatamente. Uma coisa curiosa que, mesmo a gente não divulgando muito, nosso banco de leite, ele é o terceiro no mundo em tempo de implantação. Ele tem hoje 68 anos, ele começou em 1943, quando 2 pediatras lá do Fernandes Figueira foram a Paris fazer um estágio em medicina. E lá eles observaram uma coisa muito curiosa, que fazendo a mesma medicina que se fazia no Brasil e que se fazia na França, as crianças na França morriam menos do que aqui. E aí eles foram tentar entender o que acontecia de fato.
e eles observaram que lá na França, em 1943, eles tinham um espaço onde eles armazenavam o leite da própria mãe para ser utilizado na alimentação da criança francesa, que eles chamavam de goutte de lait. Isso foi transportado da França para o Brasil e aqui começou o Banco de Leite do Fernandes Figueira, que tem todo esse tempo de trajetória. E qual é a média do leite recolhido por mês? É muito variável, porque a questão é a seguinte: às vezes você vai na casa da doadora, ela tem 6, 8 frascos para te entregar. Outro dia você vai lá, ela tem 3 ou 4. Dependendo das condições emocionais, de estresse, briga com o marido, a criança chora muito, coisas assim, influenciam no volume que ela produz. Agora, curiosamente... Nossa, que interessante, eu não sabia disso. Tem um efeito importante. Curiosamente, nós temos doadoras que nos fornecem 1,5 litro após ter amamentado o seu filho. Nossa! Depois de amamentar, seu filho está satisfeito, ela vai extrair até 1,5 litro de leite e colocar lá para distribuir. Isso por dia para doar ao Fernandes Figueira. Tem mulheres que doam 45 litros de leite por mês. Então, é uma quantidade muito grande, e por isso que a gente sempre chama a atenção do seguinte: se essa mulher não drena esse excedente que está na mama, o que vai acontecer? Ela vai ter um engurgitamento. Esse engurgitamento facilita, ato contínuo, que ela tem uma infecção na mama, que é a mastite, um processo infeccioso extremamente doloroso. Para evitar isso, para manter a integridade de sua mama, ela deve ser, de fato, estimulada a drenar o excedente. E aquilo que ela vai jogar fora, nós pedimos como doação. Então, doutor, a futura mamãe que está assistindo o programa, você pode deixar algum contato para ela saber mais informações? Eu gostaria de deixar o contato, que é o telefone 2554-1703, que é o Instituto Fernandes Figueira, Avenida Rui Barbosa, 517. E eu gostaria de dizer a essas senhoras que estão grávidas hoje, caso tenham qualquer dificuldade com o aleitamento materno, podem procurar o Banco de Leite do Fernandes Figueira de 7 às 17 horas, de segunda a domingo, todos os dias da semana. Terá um profissional de saúde capacitado para orientar. Então, todas as dúvidas de aleitamento materno que as pessoas tiverem, podem buscar o Banco de Leite. Só para você ter uma ideia, nós temos 800 mulheres que são atendidas em nosso serviço por mês com questões de aleitamento materno, que não são nossas doadoras. Elas vão lá para resolver problemas de fissura, engurgitamento, mastite, todas as questões pertinentes à mama puerperal. Nós temos muito